Convido a ouvirmos a leitura bíblica conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 25 a 34, onde a palavra de Deus nos diz: Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do nosso Deus e luz para guiar os nossos caminhos. Amém. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Amados irmãos, amadas irmãs, somos um país de pessoas com transtorno de ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, 3,6% da população mundial apresenta o quadro de ansiedade. No Brasil, o estudo aponta que 9,3% da população possui o transtorno de ansiedade. Isso significa que um pouco mais de 18 milhões de pessoas têm esse transtorno. Esses dados nos colocam como o país com o maior índice de ocorrência. Um dos grandes motivos históricos para a consolidação desses dados são as rápidas mudanças de preços e a instabilidade econômica no Brasil. O monstro da inflação continua rondando, querendo devorar tudo o que temos e fazer aquilo que ganhamos valer cada vez menos. Somos um país de gente ansiosa. Vivemos constantemente na incerteza do amanhã. Olhamos o preço da carne, do leite e do combustível, fazemos a conta e pensamos: será que a conta vai fechar no azul no final do mês? Segundo um levantamento produzido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Rede Pensam, cerca de 19 milhões de brasileiros passam fome e 55% da população apresenta algum nível de insegurança alimentar. São irmãos e irmãs da nossa terra, que não têm o que comer ou o que dar de comer a seus filhos e filhas. São pessoas que perderam seus empregos durante a crise da pandemia de Covid-19. Muitas pessoas se mudaram para locais com aluguel mais barato para que possam comprar o que comer. Todos estamos incertos em relação ao futuro.
Quem de nós não se preocupa com o dia de amanhã? Quem de nós não se preocupa se haverá comida em nossa mesa amanhã? Será que haverá aposentadoria para todos quando daqui a alguns anos nosso país for composto majoritariamente de pessoas idosas? O Brasil e o mundo estão preparados para isso? Nossas cidades estão preparadas para isso? E em quem vamos colocar a nossa esperança de um futuro melhor para o nosso país? As palavras de Jesus desafiam o nosso entendimento. Jesus nos convida a não nos preocuparmos, mas alguém pode fazer isso? Alguém de nós consegue não se preocupar com amanhã? Alguém de nós consegue não ficar ansioso diante das possibilidades de futuro? A verdade é que somos humanos. Faz parte da nossa natureza humana ficarmos preocupados e ansiosos quando sentimos que o nosso futuro e o futuro da nossa família estão ameaçados. Por isso, Jesus não está falando das preocupações básicas da vida. É legítimo e justo se preocupar com o que comer e vestir. Mas existe um outro tipo de preocupação que não combina com a fé. Para falarmos disso, vamos dividir a pregação de hoje em 3 partes. A primeira, não se preocupar é confiar nas promessas de Deus, versículos 25 a 26. Jesus não está falando aqui das preocupações básicas da vida, pois é natural nos preocuparmos conosco e com a nossa família. Jesus está falando da preocupação com aquilo que é menos importante e de quando o ser humano confia em tudo e todos, menos em Deus. A preocupação denunciada aqui por Jesus é a preocupação que deixa Deus em segundo plano para que os bens materiais ocupem seu lugar e se tornem o nosso próprio Deus. Martinho Lutero interpretou esse texto bíblico dizendo: significa pensar somente nesta vida, como enriquecer-se aqui, como ajuntar e aumentar dinheiro e bens, como se fôssemos viver aqui eternamente. Pois comer, beber e vestir-se não é pecado, nem precisar do dinheiro. A necessidade da vida e do corpo exige seu alimento e roupas. Também procurar e adquirir o sustento não é pecado. O pecado consiste na preocupação por essas coisas, isto é, colocar nelas o consolo e a confiança do coração. Pois a preocupação não está nas roupas ou no alimento, e sim no âmago do coração. Ele não consegue desligar-se disso e se prende a essas coisas, como se diz, bens tornam o homem corajoso. Portanto, preocupar-se significa a mesma coisa que estar preso nisso com o coração. Portanto, a preocupação da qual Jesus está falando é aquela que torna os bens um Deus e que nos causa medo de perdermos esse Deus. A preocupação tola é aquela que torna as coisas menos importantes as mais importantes de todas. Já a preocupação sábia é aquela que sabe o lugar de cada coisa e que obedece ao primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 22 e 3. A preocupação sábia é aquela que, diante de Deus, nos leva a administrarmos bem a nossa casa. A preocupação tola é aquela que nos faz ter medo de perder aquilo que transformamos em divindade para nós mesmos. Por isso, quem é sábio em sua preocupação procurará também ajudar o seu próximo que passa por necessidades. Já a preocupação tola se volta somente para o acúmulo egoísta de bens. Lutero diz: quem ama o dinheiro e procura seu próprio proveito, não se preocupará muito com o próximo. Já quem se preocupa diante de Deus, confia nas palavras do salmista: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Portanto, não se preocupar significa confiar nas promessas de Deus apesar das circunstâncias. É crer na provisão divina. É agir para que nós possamos auxiliar aqueles que passam por necessidades, para que nós mesmos sejamos as mãos de Deus que alimentam o mundo. Afinal de contas, há comida suficiente para todas as pessoas do planeta.
A fome só existe por causa do egoísmo, que compra mais que o necessário para que depois a comida boa seja jogada no lixo. A fome existe por causa da ganância. Então troquemos a ganância pela solidariedade, pelo consumo consciente e pelo amor ao próximo, para que nada falte a ninguém. Isso significa confiar nas promessas de Deus. Por isso Jesus disse: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais que as aves? Mateus 6,27. O abandono da ganância e do egoísmo é um convite à liberdade cristã, onde, como os passarinhos, podemos voar livres de preocupações desnecessárias, crendo nas promessas de Deus de sustento a todas as suas criaturas. Não sejamos engaiolados por nossas ambições, não nos tornemos escravos de nós mesmos, não confiemos em nossas posses mais do que no próprio Deus. Ao contrário, sejamos verdadeiramente libertos por essa palavra. Quem é livre pode dizer obrigado e agradecer fazendo a sua oferta com alegria e não por obrigação. Ofertar é agradecer, e só pode agradecer quem é verdadeiramente livre. Segundo ponto, não se preocupar é confiar o futuro nas mãos de Deus, versículos 27 a 30. Quem de nós conhece o dia de amanhã? Quem de nós é capaz de dizer com certeza que amanhã estaremos vivos e respirando? Quem de nós pode dizer com certeza que amanhã o nosso coração vai estar batendo? Essas perguntas são importantes, pois elas nos respondem a algo muito libertador. Não estamos no controle de nada. E isso não é um problema, mas é uma bênção. Que bom que não temos tudo em nossas mãos. Que bom que não dominamos sobre a vida e a morte. Que bom que podemos ser livres para vivermos com amor a Deus e ao próximo. Por isso Jesus diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Mateus 6,27. Com isso, Jesus está nos dizendo assim: em vez de se preocuparem com o que importa, vocês se preocupam com o que não importa, como se isso pudesse salvar vocês da morte. A nossa salvação não está em termos bens, sejam eles quais forem, mas em sermos amados e amadas por Deus ao ponto de o Pai entregar seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Os bens que possuímos e os avanços da medicina podem até prolongar um pouco a nossa vida, mas não podem impedir a morte. A esperança da vida eterna está somente em Cristo. Assim, ação de graças não significa apenas ofertar, mas também aceitar o que nos foi ofertado. Deus não nos ofertou o mínimo que tinha. Deus não enviou um anjo para morrer por nós. Ao contrário, quando Deus decidiu fazer uma oferta, Ele ofertou o que tinha de melhor e mais valioso, o seu próprio Filho. A vida do Filho Jesus Cristo foi ofertada para que a partir da sua autodoação também possamos viver eternamente. A melhor oferta já foi feita por Deus para que tenhamos vida e vida em abundância. É nele que cremos para que cheguemos à ressurreição e à vida eterna. A vida eterna não está nas nossas preocupações tolas, mas na pessoa e obra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Dessa forma, podemos ofertar livremente em agradecimento à maravilhosa oferta que Deus o Pai já realizou em nosso favor. Terceiro e último ponto, não se preocupar é sinal de fé, versículos 31 a 34. O que está ocupando o primeiro lugar em nossas vidas? O que é prioridade para nós? Quem está em destaque? Jesus nos faz um convite maravilhoso. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6,33. O problema é que geralmente o reino de Deus está em último lugar em nossas vidas. Sobra dinheiro para tantas coisas, mas falta quando o assunto é a contribuição mensal para a Igreja de Jesus. Se sobrar, é dado para a igreja.
Ou se eu preciso da igreja, então eu vou lá e faço um acerto. Queridos irmãos, queridas irmãs, com Deus não se faz negócio. Ou buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ou não temos uma fé de verdade. Ou Deus é prioridade em nossas vidas, ou Deus não está em nossas vidas. Ou Deus é Senhor também do nosso bolso, ou Ele não é o nosso Senhor. A contribuição financeira com o reino de Deus é sinal de que somos verdadeiramente fiéis a Deus ao ponto de não lhe negarmos nada, nem as coisas que achamos que possuímos. A Bíblia fala sobre dinheiro. Esse assunto não é brincadeira. Malaquias 3, 8 a 10 nos diz: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Esse texto deve ser lido em paralelo com Paulo, que nos diz em 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. As ofertas e os dízimos devem ser feitos com alegria e não com reclamação, murmuração ou raiva. O convite é que doemos com alegria, disposição e espontaneamente. Na IECLB temos um sistema justo para isso. As suas ofertas não mudam o salário do pastor e também não vão para o bolso de ninguém do presbitério. Se você ofertar R$10, R$100, R$1.000, R$10.000, só de exemplo, o salário do pastor não aumenta nem um centavo, pois a subsistência ministerial é um valor fixo. Toda contribuição nos ajuda a mantermos a missão de levarmos a palavra de Deus adiante e de ajudarmos as pessoas que precisam da nossa ajuda. É isso que a igreja faz. Não se trata apenas de uma manutenção de estruturas, mas de manter o foco na palavra de Deus. Isso é sinal de fé. Amados irmãos, amadas irmãs, precisamos ter visão de reino. Ação de graças não é apenas um evento que acontece todos os anos na comunidade, mas um hábito que deve fazer parte do nosso dia a dia. Ação de graças acontece quando ofertamos com alegria nos cultos e quando pagamos a nossa contribuição mensal com disposição e sem rancor. Ação de graças acontece quando contribuímos não só porque precisamos, mas porque queremos. Ação de graças acontece quando entendemos que não possuímos nada e que tudo é de Deus. Portanto, confiemos em Deus. Ofertemos com alegria e disposição. Vamos nos preocupar somente com aquilo que realmente importa, para que a ansiedade não tome conta das nossas vidas. Não é possível ser cristão sem envolver o bolso. Ou entregamos a Deus o nosso tempo, talentos e tesouro, ou não pertencemos ao reino de Deus, mesmo que tenhamos sido batizados e estejamos nas igrejas todos os domingos. Confiemos que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Ele cuidará de nós e cuidará também dos filhos e netos que virão depois de nós. Tenhamos fé ao ofertarmos, sabendo que Deus já nos ofertou o que tinha de melhor, seu único e amado Filho. Busquemos o reino de Deus e sua justiça. Termino citando Lutero. Aqui ele se refere à justiça que precede da fé, pressurosa e ativa por meio de obras. Significa tomar o Evangelho a sério e ouvir ou promovê-lo assiduamente e depois viver de acordo com os seus atos, e não ser um fútil conversador ou hipócrita que o deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Que o Espírito de Deus use essa palavra para falar profundamente em nossos corações. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Convido a nós confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico, dizendo:
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.